Oh. Aqui, ó. Som maior. Quero louvar-te. Quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Quero adorar-te. Sempre mais e mais quero adorar-te. Sempre mais e mais. Buscar o teu querer, Tua graça conhecer. Quero adorar-te. Por quê? as aves do céu cantam para ti. As flores do campo revelam seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos. A quem? A ti. As aves do céu cantam para ti. As flores do campo revelam teu poder. Hoje Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais. buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Quero adorar-te. Sempre mais e mais quero adorar-te. Sempre mais e mais. Buscar o teu poder. Tua graça conhecer. Quero adorar-te. Cante, paciência. As aves do céu. Cantam para ti. Aleluia. As flores do campo revelam teu poder. Sim. Quero louvar, quero levantar As minhas mãos a ti. Capricha. As aves do céu. cantam para ti. As flores do campo revelam teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Meus amados, aqui, ó. Aleluia. Olha as palmas. Quem quer servir ao Senhor com alegria aí, diga amém. Então vamos cantar isso. Vamos servir-te. Aleluia. Quero servir-te, diga. Quero servir-te. Sempre mais e mais quero servir-te. Sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. Quero servir-te. Sempre mais e mais quero servir-te. Sempre mais e mais. Buscar o teu querer. Tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu. Cantam para ti. Sim, meu Deus. As flores Todo do ser campo que revelam respira, teu louve ao poder. Senhor. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Só as vozes, diga. As aves. Aves do céu Oh, cantam para ti. te adoramos, Jesus. Nossos lábios te pertencem. Revelam teu poder. Toda boca louve ao Senhor. Quero levantar As minhas mãos a
hoje quero levantar as minhas mãos a Ti, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Jesus, por tudo que Tu és. O Senhor não merece pouco, não. O Senhor merece mais. Louvor, adoração, exaltação ao Teu nome. A melhor palma que você tiver. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. As maiores lutas que eu tive aqui foram espirituais. Foram ataques dia e noite. Às vezes sem poder dormir. Mas pela causa de Cristo, valeu cada falta de sono. Porque Jesus fez muito mais por mim e por você. Diga, eu hoje sou... Levante a mão. Arregimentado no batalhão de Cristo. Vamos lá. Glória, 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 glória. Nós somos o exército do Senhor. É bom saber, meu Senhor, que fomos chamados para a guerra, e essa guerra já é vitoriosa. Nós somos um exército de guerra, povo herói comprado de vitória. Nem as portas do inferno não prevalecerão sobre este povo vencedor. Avante com o evangelho. Nós somos um exército de guerra, povo herói comprado de vitória. Nem as portas do inferno não prevalecerão sobre este povo vencedor. Diga, aleluia. Glória a quem? Glória ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória ao Senhor dos exércitos. Leão de Judá. Nós pertencemos a Cristo. Nós somos um exército de guerra, povo herói comprado de vitória. Nem as portas do inferno não prevalecerão sobre este povo vencedor. Nós somos um exército de guerra, arregimentado pelo mestre, povo herói comprado de vitória. O capitão, aleluia. Nem as portas do inferno não prevalecerão general de guerra sobre este povo vencedor. Aleluia, aleluia. Glória a quem? Glória ao Senhor dos exércitos. Pelos 32 anos, aleluia. Glória ao Senhor dos exércitos. Aleluia. É, meu Senhor, vai à frente das batalhas. Nós te adoramos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará. Assume essa guerra, assume essa peleja. Nós somos um exército de guerra, povo herói comprado de vitória. Nem as portas do inferno
Glória a quem? Glória ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. O diabo quer escutar. Aleluia. Glória a quem? Invocamos o Senhor dos Exércitos nessa região. Que Ele tome conta de todas as vielas de paciência e ao redor. Aleluia. Glória a quem? Glória ao Senhor dos Exércitos. Glória ao Senhor dos Exércitos. Ele é quem? Leão de Judá. A brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, o rochedo mais alto. Tu és o Cristo inabalável. Remanai. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, te exaltamos. Estamos aqui para isso. Nosso corpo, alma e espírito sejam santificados perante o Senhor. Passamos a semana toda preocupados com as nossas causas. Agora viemos à tua casa para te dar o melhor de nós. Viemos aqui para dizer que te amamos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O amor de Deus não falha. Glória a Deus. Cante. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Obrigada, Senhor. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Glória, glória, glória. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. A alegria do Senhor é a nossa força. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Cada caminhada Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. você chegou até aqui, meu irmão, vai muito mais longe. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Sim. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Eu creio no meu Deus. E eu
comigo. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Quem nos separará do teu amor? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Eu quero ouvir. Tu fazes de tudo coopere para o meu. O que deu certo e o que deu errado. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. O que eu não gostei, o que eu deixei de gostar. Fazes que tudo coopere para o meu As portas bem. e as coisas que fecharam. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Diga. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Hoje é festa. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Eu creio. Teu amor não falha. Diga. Teu amor não falha. Não vai falhar. Creia nisso. Coloque a mão no seu peito. Eu sei que tu me amas. E todas as coisas contribuem para o meu bem. Não deixa meu coração vacilar. Não deixa o nosso coração duvidar. Não deixa o nosso coração nos enganar. O Senhor nos ama. E todas as coisas vão continuar contribuindo para o meu bem. Nossos acertos, nossos erros, nossas falhas, nossas boas causas, não importa. Tudo vai concorrer à tua boa vontade. E o que o Senhor tem para fazer há de se realizar. Todas as coisas, eu creio, contribuem para o nosso bem. Te damos ações de graças por isso, em nome de Jesus. Amém? Que o nosso coração descanse nele, porque todas as coisas estão contribuindo para isso. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que tu és. Faça afirmações como Paulo fez. Diga. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Que mais? Também sei que nada acontece sem a tua vontade. É preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Diga. Todas as coisas
daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Mais uma vez, diga: eu sei que sempre estás comigo. Nunca duvide disso. Ele está contigo, Senhor. Ele vai te dar a vitória. Creia. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Diga: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. minha alma vai ficar quieta e agradar ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. É, meu Senhor, nós te amamos, nós te amamos, nós te adoramos, meu Senhor. Tu és a principal razão de estarmos vivos. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, autor da vida e da nossa fé. Aleluia. Diga: Todas as coisas cooperam para o bem creia nisso. daqueles que te amam. Tudo que ocorreu, tudo que ocorrerá, o Pai está formando em você o caráter de Cristo. Mais uma vez, todas as coisas, diga: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você confia, entrega a Ele. Levante sua mão. Orei mandará. Entrega suas causas a Ele, suas dúvidas, seus medos. Não vai para casa com essas coisas, com essas cargas, com esses fardos. Creia que o Senhor cuidará de ti. Aleluia. Tudo entregarei a ti. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, sim, por ti, Jesus bendito. Mais uma vez, paciência. Tudo entregarei. Minhas dúvidas, meus medos, meus filhos, meus netos, minha vocação, minha chamada, o futuro da igreja. Sim, por ti, Jesus bendito. Tudo deixarei. A Ele as palmas.
o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Deste a vida lá na cruz.
Muito bem, parabéns, Aliança Feminina, grande recado, no louvor a Deus. Meus amados, não foi uma caminhada fácil, nunca será. A trajetória da igreja no mundo é uma trajetória de superação de desafios. Nossos primeiros pais na fé morreram em Coliseu Romano, debaixo de tortura e morte horrenda. Pregar o Evangelho nunca foi fácil, porque não é qualquer notícia. É a notícia do céu. É a graça redentora de Cristo, o convite do amor de Deus aos homens. A igreja cada igreja faz sua história na localidade. Não que ela seja perfeita, mas Deus se utiliza da nossa própria imperfeição para fazer com que a sua palavra e o seu evangelho seja proclamado. Cada crente desse lugar deveria ser uma carta viva de amor aos homens, encarnando o evangelho na sua própria vida e dizendo que vale a pena viver para Cristo. A Igreja Cristã de Nova Vida e de Paciência está tentando, cada dia, cada ano, contribuir mais com o avanço do Evangelho. Encontramos nossas dificuldades e problemas como qualquer igreja, mas enfrentamos em Cristo, tratando das nossas deficiências e pedindo a Deus mais unção e graça para poder pregar o Evangelho num mundo tão difícil como o nosso. Estamos completando os 32 anos com ações de graças, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Não temos outra questão, não temos outra coisa que possa dizer por que chegamos aqui. Chegamos aqui pela graça, pela misericórdia do Altíssimo, por contribuição direta ou indireta de cada pessoa que aqui congregou e congrega. Deus possa abençoar os amados, os que estão agora, essas semanas aí, tivemos algumas pessoas que estão entrando na igreja, que estão dizendo, quero ficar aqui. Para chegarmos aqui, para você gostar desse lugar, foi um esforço, um trabalho constante e perseverança. A perseverança maior não é essa, é estar em Cristo, claro, mas perseverar na igreja local dá um grande sinal para a comunidade, que essa igreja é séria, que essa igreja vale a pena estar. Graças a Deus por isso, e isso é possível com cada testemunho, cada um aqui fazendo sua parte, jovens, crianças, adolescentes. Uma coisa que um dos nossos amigos que vieram aqui pregar, falaram para mim, eu gostei muito de ouvir isso. Essa igreja tem um congraçamento desde crianças, adolescentes, jovens, até os idosos. Essa igreja não é feita só para jovem, não é feita só para ancião, não é feita só para crianças. Eu conheço uma igreja que botou lá, só para pequeninos, só para as crianças. Essa igreja é feita para todos. Todos que querem viver em comum, em união com o outro. E essa igreja foi possível com pessoas que passaram por nós e que deixaram seu legado também. Eu, particularmente, cheguei aqui 1 ano depois dela ser instituída, e encontrei uma família que me abraçou junto com a Márcia, me abraçaram aí, e até hoje somos amigos, e se eu partir, é ele que toma a frente da igreja, porque é o meu pastor, é alguém que eu considero, é alguém que tem o meu apoio, o meu carinho, o meu respeito. E então eu pedi a ele para vir nos primeiros dias do nosso aniversário, mas ele quis no último dia. Eu sei por quê, porque o último dia para pastor é melhor do que primeiros dias. Mas vamos receber com gratidão o fundador da igreja, dos que vieram aqui, pagaram assim o preço, 4 anos aqui iniciais, pastor Jorge Nascimento de Santa Cruz. Vem cá. Está com ele também a Rosanete está aí.
A sua filha querida, Jéssica. Pedrão daqui a pouco chega. Tem o genro e a nora. Genro e nora é parente? Agregado. E os netinhos também, chegando aí, tudo lindo, graças a Deus. Pastor Jorge, a igreja é sua mesmo. Obrigado. Boa noite, irmãos. Opa, o pessoal quer tirar uma foto ali. Vamos lá. Daqui do lado. Museu Nova Vida. Obrigado, pastor Evandro. É sempre uma honra, um prazer estar aqui na ICNV de Santa Cruz, de Paciência. É o hábito, né? E quando nós viemos para cá, né, e tomamos posse dessa igreja ali na Rua Lauro Carvalho, número 8, era uma igreja muito simples, muito humilde, né, que já tinha sido uma outra denominação antes, né, mas chegamos ali. Dia 18 de maio, era uma sexta-feira que chovia muito, irmãos. Alguém que está aqui estava nesse dia ali? Acho que não, né? E depois, de 1990, falei isso? E depois as pessoas foram chegando. E como sempre, irmãos, eu gosto sempre de honrar aqueles que fazem parte desta obra, praticamente desde o início. Aqueles que frequentaram lá a Rua Lauro de Carvalho, número 8. Fique de pé, por favor, aqui. Você que está... Isso, olha só que gente bonita, né? Era criança, né? Olha só. O irmão Josenildo chegou depois. Ailton, né? É ele que está fazendo 71 anos? É ele que está fazendo 71 anos? Amém. E a irmã Esté também, né? E depois eu vou falar de vocês, tá? Vocês têm uma história também. Esses irmãos que vieram lá, né? Ricardo e tanta gente, alguns já estão com o Senhor, né? A Dira está ali. Cadê a Dira? A Dira. Minha mãe manda um abraço para você também, gosta muito, né? Outras pessoas já estão com o Senhor. Deus abençoe. Vamos dar um aplauso para esses irmãos? Isso. Alguns casaram, alguns... Pode sentar, tá bom? E aqueles que chegaram aqui, depois quando a igreja já estava ali naquele salão ali na Estádio Urucânia, né? Quantos chegaram ali? Ou de outra igreja, ou se converteram, se batizaram ali? Fiquem de pé, por favor, vocês que chegaram ali. Foi o momento da igreja, assim, de uma grande arrancada, né? Nós estávamos num retiro de pastores em 1995, lá no sítio da igreja Maranata de Xerém. A nossa igreja fez um retiro lá, os pastores e os bispos. O bispo Roberto já tinha falecido. E eu me lembro que foi em 95, e ali o já pastor Evandro, porque foi em setembro, né, de 95, ele foi ordenado em março, ele estava me comunicando essa intenção de sair lá de cima, né, da igreja onde estava, porque tinha bastante gente, e vinha ali para baixo, né? Então nós demos o apoio e ali a igreja tomou assim um impulso bastante grande, né? Então eu queria que os demais irmãos dessem um aplauso para esses queridos irmãos que chegaram ali, tá bom? Amém. Vocês podem sentar. Agora eu gostaria que aqueles que vieram com a igreja já aqui, né, na Avenida Cesária de Melo, né, vieram de outra igreja ou se converteram aqui, fiquem de pé, vocês que chegaram já com a igreja aqui. Olha, uma quantidade maravilhosa de pessoas. Eu queria que todos dessem um aplauso também para esses queridos irmãos. Tá bom? Vocês podem sentar. O meu coração se alegra muito, irmãos, em ver que esse foi um trabalho. Usar a expressão que deu certo, eu acho meio mundano, mas eu vou usar a expressão. Esse é um trabalho que foi aprovado por Deus. Amém, irmãos? Mas tinha tudo para não ser, irmãos, tinha tudo para não ser, desde o início. Como a igreja começou, não é? Como nós chegamos ali e assumimos. Eu me lembro que eu fiz uma reunião de membros, né? Porque a igreja já funcionava anteriormente. E quando nós assumimos, colocamos assim o estilo, entre aspas, né? da nossa denominação, não é? Na época, a nossa igreja não se chamava ICNV, era só Nova Vida, e tinha Pomba. Se lembra da Pomba, irmãos? Era Pomba. E depois passou a ser IPNV. Lembram também do IPNV, que era Chama? Né? E agora é ICNV, eu espero que não mude mais, né? Amém, pastor Ivan?
Cada mudança é um parto assim, né? Aqui, porque não é só o nome, envolve tantas coisas. Mas eu confesso, irmãos, que no começo eu não gostei muito do ICNV, não. Hoje eu acho que não tem outro nome mais adequado para a nossa denominação do que ICNV, que é a Igreja Cristã Nova Vida, né? Não é a melhor denominação, mas é uma denominação séria, como o pastor Evandro tem falado aqui. Agora, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Pastor Evandro está muito bem-humorado, muito engraçado aqui. Ele é sempre assim, irmãos? Ele deixou o coral aqui quase 15 minutos esperando. Mas, ó, ele deve ser sempre assim, mas hoje ele tem uma razão a mais para ser assim. Sabe por quê, irmãos? Quando o pastor não vai pregar, a gente fica tranquilo. Ele está um mês sem pregar. Eu acho, pelo menos. Gente, mês de aniversário lá da Nova Vida de Santa Cruz, que é novembro. Eu durmo muito bem aos sábados, irmãos. Sabe? Eu durmo muito bem de quinta para domingo, né? Que são os dias assim que a gente fica mais com aquela tensão, né? Eu durmo muito bem. Se eu tiver de sair, eu saio. Se eu tiver de passear, eu passeio. Mas em semanas normais que a gente tem que pregar, a gente começa a ficar, não é angustiado não, mas aquele peso da responsabilidade. Quando recebemos um pastor de fora, a gente fica muito tranquilo. Por isso eu tenho certeza que o pastor Evandro, ele sempre é engraçado, mas hoje ele está mais ainda, irmãos. Com certeza ele está mais ainda. Mas, pastor Evandro falou aqui, né, de irmãos que está, parece que uma pessoa que está aqui há um ano, né? Quem foi? Quem é a pessoa que está frequentando a igreja aqui há um ano? Ah, está aqui a irmã, Deus abençoe. Mas essa igreja tem 32 anos, né? 32 anos. Todo ano eu tenho certeza que chega gente. De vez em quando sai também, porque a igreja é um organismo, né? Um organismo vivo. E eu, então, cheguei aqui em maio de 1990. Mas existe um casal que está aqui, que eu fui pastor deles antes de ser pastor deles em Paciência. Eles vieram para Paciência junto comigo. Eu sou pastor, agora eu não sou mais pastor, sou de consideração só, né? Pela nossa amizade. Mas esse casal, eles foram minhas ovelhas quando eu era pastor na Nova Vida de Bangu, em 1989. Eu queria que ficasse de pé, e Francisco e a Sandra, fique de pé. Isso. E a sua filha Sara, né? Raquel, confundo a Sara e a Raquel. Fica em pé, Raquel, fica em pé. Esse casal, eu queria que a igreja desse um aplauso para eles. Isso. Esses são muito queridos mesmo. Obrigado, Sandra. Né? Conheci Sandra, eu, além de pastor auxiliar lá na Nova Vida de Bangu, eu era também líder da juventude, e a Sandra, Francisco chegou um pouquinho depois, né, Francisco? E queria muito também homenagear a nossa querida Marta, né? Que há alguns meses atrás ela foi chamada, né? Foi promovida à glória, né? Mas uma grande amiga nossa, grande amiga da família também, e creio que se Deus não tivesse chamado, ela estaria aqui, porque sempre no meu aniversário ela vai lá nos visitar em Santa Cruz, aniversário da igreja ela vai, e vindo de longe. Francisco e Sandra, eles vêm da onde que vocês vêm? Vila Valqueira, irmãos, não é? Não, tem que gostar muito, tem que amar muito. Então, eu quero louvar, né, e homenagear esse casal tão querido, né, que nos acompanha há tanto tempo. Chegou a frequentar a igreja aqui, nesse lugar não, né, Sandra? Acho que é a Marta que chegou a vir aqui. Mas eles frequentaram lá, ajudaram lá, na época do casamento, né? Enfim, é um casal assim muito querido e que eu me considero assim o pastor, né? Aliás, me considero não, sou o pastor de consideração desse casal. Deus possa abençoar. E a minha família que está aqui, pastor Evandro já apresentou, a minha esposa Nete está aqui, a minha filha Jéssica deve ter ido lá dentro, está com seu filhinho, João Pedro, que fez 3 anos essa semana, Vinícius, meu genro, né? Tainara, que está lá também lá atrás, com a sua filhinha linda, né? Maria Alice, e com o Joaquim também, que está na salinha, e meu filho que está chegando, ele foi lá, né? Ajudar lá em Santa Cruz, ele não está pregando lá hoje, mas ele precisou ir lá por causa da questão da música e tudo, mas daqui a pouco ele vai estar adentrando por essas portas também. Amém, irmãos? Dito isto, vamos ficar de pé para nós, em primeiro lugar, orarmos, né? Eu tenho aí 35 minutos mais ou menos, eu creio que seja suficiente. Feche seus olhos agora. Louvado seja o teu nome, Senhor. Agora, Senhor, fizemos tantas coisas já aqui, Pai.
neste tempo que, desde que o culto começou, Senhor. Já cantamos, celebramos, nos alegramos, aplaudimos, rimos, relembramos, Pai, contamos boas histórias. Te agradecemos por esses irmãos que fazem parte, Senhor, desta igreja há tanto tempo, ó Deus. Te louvamos por aqueles também que já passaram por aqui, estão te servindo em outros lugares, outros ministérios. Mas que aqui, Pai, em um período das suas vidas, foi um porto seguro para eles e seguiram a sua vida, Pai. Muito obrigado, Pai. Que neste momento, Pai, o nosso coração possa se acalmar, possa se aquietar, para que não haja nenhum ruído, Senhor, nem externo, nem interno também, Senhor. Nada venha atrapalhar, Senhor, a clareza da Tua palavra, não pela minha capacidade, mas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que todos que se encontram aqui no santuário, Senhor, os que porventura ouvirão, assistirão, Pai, nas redes sociais, em outro momento, que sejam também abençoados por Ti através desta palavra. É isso que eu te peço, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Ainda de pé, uma palavra que eu preguei recentemente lá na nossa igreja, que eu queria repartir com os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 25. Gênesis 25, do 27 ao 30. Se você achou, meu irmão, minha irmã, diga amém, por favor. Versículo 27 diz assim, Gênesis 25. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Repita comigo esta frase. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós já oramos. Isso. Está com a nossa caravana também a dona Tânia. Cadê a dona Tânia? Está ali, que é a mamãe do meu genro, Vinícius, né? Ela participa de uma outra igreja e está conosco nesta noite. Portanto, irmãos, eu quero falar sobre valores inegociáveis. Será que nós temos, irmãos, consciência não só daquilo que tem valor para nós, mas daquilo que, além de ter um grande valor, nós tratamos como coisas inegociáveis? Porque muitas coisas que nos pertencem têm valor, né? Algumas coisas têm um valor sentimental, algumas coisas têm um valor intrínseco, que é o próprio valor, né? Como o ouro. Por exemplo, 10 gramas de ouro deve valer hoje, sei lá, né? Se você for comprar pelo valor do ouro mesmo, sei lá quanto está, mas vamos supor que seja R$1.000, né? Só que quando essas 10 gramas de ouro se transformam numa aliança, já não vale mais R$1.000, em tese, né? Já tem o valor agregado da joia em si, né? E existe aquelas joias que têm o valor sentimental. Nós temos coisas importantes, coisas valiosas em nossas vidas, mas a maioria dos valores que nós temos, dependendo da situação, nós negociamos, irmãos. Nós abrimos mão por uma causa maior, não é? Eu tenho certeza que qualquer um aqui abriria mão, de um bem, de um carro, se fosse para usar esse dinheiro para fazer uma cirurgia de alguém da sua família. Provavelmente nós faríamos isso, né?
E por valor inegociável, irmãos, eu quero dizer aquilo que nós não damos, nós não emprestamos e não vendemos por dinheiro algum. Eu tenho certeza que se eu perguntasse ao pastor Evandro aqui, qual a ovelha dele aqui, ele trocaria, ele negociaria, ele emprestaria, ele não abre mão de nenhum de vocês aqui. Amém? Cada um tem seu jeito, tem uns que são, mais calmos, alguns mais agitados, alguns mais temperamentais, alguns são sanguíneos, alguns são fleumáticos, melancólicos, alguns são coléricos, cada um tem seu jeito, né? Mas somos ovelhas. E se Cristo não abre mão de nós da maneira que nós somos, um pastor também, certamente, não abre. E cada povo, irmãos, tem a sua cultura, cada povo tem o seu sistema de valores éticos e morais, não é? A tradição, irmãos, ela pode ser mudada. De geração em geração, uma tradição e uma cultura pode ser mudada, pode ser alterada, ou pode ser abolida. E nós estamos vendo isso, com o passar do tempo, muitas coisas que, né, quem aqui tem mais de 40, 50 ou 60 anos, sabe que muitas coisas dessa época, né, dos anos 60, 70 e 80, hoje já não fazem mais sentido. Não só palavras, expressões e gírias. Eu gosto muito, né, de estudar a etimologia das palavras e como as palavras mudam, como as gírias mudam. Com o advento da internet, então, né, o pessoal aí de uma certa idade fica realmente por fora, irmão, desse novo linguajar, né, que essa nova geração aprende. Então a cultura muda, né, muitas tradições mudam também. Mas só que para nós que somos a igreja, irmãos, os princípios e os valores da palavra de Deus, eles não mudam. Ou seja, eles são imutáveis. E para aplicar no título da mensagem desta noite, os valores da palavra de Deus, eles são inegociáveis. Você crê nisso, meu irmão? São inegociáveis. Se você pega aí, por exemplo, uma igreja que há 30, 40 anos atrás via os usos e costumes como uma doutrina bíblica, hoje essas igrejas já aboliram, muitas dessas igrejas já aboliram essa questão de você ter que fazer daquele jeito, só pode ser daquele jeito, se não for daquele jeito, e muitos eram até excluídos. Hoje essas igrejas mudaram a sua concepção. Por quê? Porque antigamente era pecado, agora não é pecado? Não. Porque antigamente eram as normas, os líderes entendiam daquele jeito, porque eles foram criados daquele jeito, seus avós passaram para os seus pais, né? E eles seguiram, e essa nova geração, ou as novas gerações, eles mudam algumas questões da tradição e das práticas, né? Porque eram apenas práticas e tradições não bíblicas, mas de uma determinada linha, né? De uma determinada denominação, de uma determinada igreja. Agora, quando nós, além de abolirmos tradições, irmãos, de homens e práticas humanas, nós também abrimos mão dos princípios bíblicos, aí é que está o grande problema. Como nós lemos em Tiago 1,17, irmãos, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quer dizer, em Deus, que aqui Tiago chama do Pai das luzes, não pode existir nenhuma variação. Deus pensava de um jeito, né, e requeria algumas questões de um jeito no passado. Hoje Deus mudou de ideia. Hoje Deus, né, está enquadrado no sistema moderno e pós-moderno deste mundo. Deus está mais flexível hoje, né? Na graça, Deus está mais flexível, né? Então, nós podemos abrir mão de muitas coisas que Deus considerava pecado no passado, porque agora os tempos são outros, pastor. Agora a cabeça da juventude é diferente. Agora a gente não pode exigir tanto. Agora as coisas têm que ser mais modernas. É claro, irmãos, eu não estou dizendo aqui que a igreja não pode, né, se adaptar em muitas coisas, na tecnologia, até no linguajar.
até na dinâmica, isso aí é lógico, irmãos. A história da igreja está aí para mostrar, mas eu estou dizendo naquilo que sempre foi considerado como desagradável aos olhos do Senhor, aquilo que sempre foi considerado pecado, aquilo que sempre foi abominável diante do Senhor. Isso aí não tem adaptação, não tem modernidade, não tem tecnologia, né? Usar um linguajar chulo, um linguajar vulgar, ou um linguajar até de palavrões, era pecado há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, é hoje. Seja você falando, né, diretamente para uma pessoa, ou seja você usando o teclado de um computador e colocando nas redes sociais. Pecado vai ser sempre pecado. Amém, irmãos? Pecado vai ser sempre pecado. E antes de nós conhecermos a Cristo, irmão, nós podíamos até viver debaixo dos bons valores. Com certeza, né? Mas é a partir dessa conversão espiritual, dessa mudança que Deus operou em nós, que é uma mudança que Deus fez e através do convencimento do Espírito Santo, é que os nossos olhos se abriram. E nós passamos a entender que existem coisas muito boas, mas existem coisas que não são apenas boas, elas são e devem ser inegociáveis na nossa vida. Isso a partir da conversão, né? Você que me ouve nesta noite, você saberia identificar na sua vida, neste momento, aquilo que é inegociável para você? Aquilo que é inegociável para você? Aquilo que você, como eu falei no início, você não dá, não troca, não vende e nem empresta. Você já emprestou alguma coisa de muito valor, mas a pessoa era tão amiga que você emprestou porque ficou sem graça de dizer não. E você nunca mais viu. Tem alguém aqui, irmão? Seja um livro, uma ferramenta, um instrumento musical, você nunca mais viu. Eu me lembro quando eu era criança, né? Meu pai sempre trabalhou com obra, ele não era pedreiro, mas ele era marceneiro. Mas ele estava sempre envolvido com outras pessoas que trabalhavam com obra, construção e tudo. E não sei hoje se é assim, né? Não posso afirmar, mas nessa época de eu criança, eu me lembro que as casas estavam sendo construídas, né? Laje batida, e as pessoas compravam tábuas, né? Não era essas tábuas fracas de hoje de pinos, não, né? Que a gente usa 2, 3 vezes e praticamente não dá para se usar mais. Aquelas tábuas mesmo, né? de madeira, eram tábuas caras. E só que, né, tinha lá a vizinhança e tal, meu pai fazia a obra dele, depois o vizinho ia fazer a laje dele, depois o outro ia fazer a laje lá na esquina, depois o outro conhecido da outra rua ia fazer a laje, aí aquelas tábuas iam sendo emprestadas. E elas não voltavam nunca mais, irmãos. Aí eu me lembro que alguns passaram a escrever a tinta, a inicial do nome do dono. Não sei se alguém lembra dessa época aqui, irmãos. A inicial do dono, né, da tábua. Mesmo assim sumia, irmãos. Aí o que acontecia? É que a tábua era emprestada e não voltava mais e tal. A pessoa ficava sem graça de pedir, né, porque tem isso também, né? A pessoa tem o direito de pedir emprestado, mas, de volta, mas ficava sem graça de pedir. E anos se passavam. E aquela tábua nunca mais apareceu. Aí aquele vizinho que pediu emprestada deu uma festa. Aí vai todos os vizinhos lá, alguns vizinhos para a festa. E chega lá, a gente vê a tábua com S de Sebastião lá encostada, que nunca foi devolvida. Tábuas. São só tábuas para alguns, né? Mas para quem comprou, para quem investiu o seu dinheiro, é algo importante. Essas coisas, claro que, irmãos, tábua a gente dá, a gente empresta, a gente perde, apodrece, não é verdade? Mas existem coisas, irmãos, que realmente têm valor. Você saberia dizer o que você não dá, não empresta, não vende, mesmo que te ofereçam todas as vantagens do mundo? Você saberia me dizer? Aquilo que você não abre mão por nada. Agora, voltando ao texto, irmãos, nós vemos aqui a história de 2 irmãos gêmeos, né? Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. E eles já brigavam no ventre da mãe. E já quando jovens, quando adultos, quando se passa essa história que nós lemos. Esaú era um exímio caçador,
né? E Jacó era o homem mais pacato, era o homem mais de ficar em casa. Esaú, por ter nascido primeiro, ele herdou do seu pai, da sua família, o direito de primogenitura, que era... tinha dois pontos importantes a primogenitura. Era receber a herança do pai em dobro, né, que era importante, bens materiais, mas principalmente era a herança espiritual. Ele iria herdar a liderança espiritual da sua família. Então, a primogenitura reservada para o filho homem, né, que nascesse em primeiro lugar, tinha um valor muito grande, tinha um peso, irmãos. E Esaú tinha esse direito de primogenitura. Mas um dia, irmãos, ele foi caçar. Um dia ele foi colocar em prática aquilo que ele sabia fazer, que ele era caçador. E isso nos leva a refletir, irmãos, sobre como muitas pessoas não têm levado a sério coisas e valores que deveriam não abrir mão na sua vida. Esaú foi caçar, o tempo passou, ele não conseguiu pegar nada, nenhum produto da sua caça ele trouxe para casa. Ele vai chegando, né, já próximo da sua casa, ele vê o irmão dele cozinhando, fazendo ali um cozinhado, né? A palavra de Deus diz aqui, diz que Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Jacó, o seu próprio nome significava, né? Depois Deus mudou o nome dele, de Jacó para Israel. Mas Jacó significa enganador, né? Jacó, então, aproveitando aquele momento de fraqueza do seu irmão, falou: tá bom, eu te dou essa comida. Você está com fome? É aqui mesmo, né? Só que eu vou querer algo em troca. Eu te dou qualquer coisa, eu estou a ponto de morrer. Olha o drama que Esaú fez, irmãos. Ele poderia ter chegado em casa, né? Não ia ter a caça porque ele não conseguiu, mas ele teria outra comida feita pela sua família, feita pela sua mãe. Mas ele fez um drama tão grande, o momento de fragilidade dele era tão evidente, que ele, né, criou essa história de que ele estava a ponto de morrer. Foi quando seu irmão se aproveitou dessa oportunidade. E ele ainda falou: do que adianta o meu direito de primogenitura, né, se eu estou com fome? Se quem manda em mim agora é a minha barriga. Se a minha necessidade agora é urgente. Porque o direito de primogenitura, até aquele momento era algo muito subjetivo. Ele herdaria do pai, o pai estava vivo ainda, né? Ele herdaria em dobro toda a riqueza do pai, mas o pai estava vivo. Ele herdaria a autoridade espiritual, né, do seu pai, mas isso era algo mais para frente. O problema dele era urgente. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos tão fracos em alguma área da nossa vida, que nós abrimos mão daquilo que tem valor. E no momento nós não valorizamos. No momento nós não atentamos para o valor daquilo que nós temos, que foi dado pelo próprio Deus. E muitos só percebem o mal que fizeram quando, algum tempo depois, irmãos. E muitas vezes, irmãos, pode não haver mais tempo. Pode não haver mais tempo. É claro que em Cristo, Ele sempre renova as oportunidades, Ele sempre abre novas possibilidades, mas há coisas na nossa vida, irmãos, que nós abrimos mão, que são quase que irrecuperáveis, coisas inegociáveis. A filosofia que tem predominado no mundo, irmão, nesse mundo pós-moderno, é o relativismo, né? Quando eu falo coisas negociáveis, aquele que crê nessa filosofia do relativismo diz que é isso, pastor? Não existem coisas negociáveis. Pode ser para o senhor, mas para o outro pode não ser, né? Uma coisa pode ser inegociável para um jovem, mas para o outro já não é. Para uma mulher, mas para outro já não é. Para um pastor, mas para o outro já não é. Depende, pastor, isso é muito relativo. É uma expressão muito usada. Isso é muito relativo. Ou então aquela outra expressão, né? Não é bem assim, não. Muitas pessoas usam e até crentes. Então, aquele que é adepto do relativismo, ele diz que não existe verdade absoluta. E eu poderia dizer, eles acreditam que não existem valores inegociáveis.
tudo é negociável para quem acredita nesta filosofia. Assim sendo, irmãos, as pessoas estão abrindo mão de coisas importantes, pois cada um pode ter os valores que quiser, né? Cada um pode ter os valores que quiser, irmãos, e pode mudar de valor a seu bel prazer, né? Pode mudar de valor. É claro que no âmbito da sociedade, nós mudamos sim, nós às vezes valorizávamos uma coisa, deixamos de valorizar outra, mas isso no campo material, irmãos, né? Um automóvel, um bem material, às vezes nós damos muito valor e de repente o tempo passa e a gente não quer mais aquilo, a gente troca, a gente vende, isso aí é natural, mas aquilo que é mais importante, irmãos, nós não podemos mudar, não podemos, irmãos. E assim essas pessoas estão abrindo mão, né, de muitas coisas que não deveriam abrir mão. E uma delas é a família, né? Pastor Evandro tem feito aqui há muitos anos, talvez há mais de 20 anos, né? A primeira vez que eu fui com o pastor Evandro lá no Malibu, se eu não me engano, foi em 2001, mas acho que até antes o pastor Evandro já fazia. Ele foi estudar, ele foi se formar, ele foi se especializar para poder atuar nesta área, porque é o chamado que Deus deu a ele. E ele sabe muito bem, e todos nós sabemos muito bem, que tantas pessoas estão sofrendo no âmbito da família, porque não valorizam aquilo que é importante, que é a família. Que é a família, irmãos. Eu tinha um pastor, né? Pastor Adolfo, que o pastor Evandro conheceu também, a Márcia conheceu. Ele foi meu pastor 10 anos, ele já está com o Senhor. Ele tinha algumas frases assim e umas verdades que ele dizia, e uma que eu guardei foi que nós não podemos deixar de valorizar muitas coisas, mas dentre essas 3 coisas, irmãos, tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Nessa ordem. Primeiro, Deus. Repita comigo, Deus. Você sabe qual é a segunda coisa? É a família. Amém, irmãos? Deus e a família. Deus em primeiro lugar, depois a família, né? E depois é o trabalho, é a igreja, né? A igreja talvez venha em terceiro lugar, mas depois são as amizades, é o trabalho, é o estudo. Quando nós trocamos e invertemos, principalmente a ordem dessas 2 primeiras coisas, irmãos, nós estamos abrindo mão de algo que nós não deveríamos abrir mão. Existe outro ensinamento também filosófico, irmãos, com grande aceitação em nossos dias, que é o hedonismo, que é a busca pelo prazer. E quando uma pessoa, ela vive em função dessa filosofia, desse sentimento, ela vai abrir mão daquilo que não lhe dá prazer, vai negociar com aquilo que lhe dá prazer. Foi o que aconteceu com Esaú. A fome não dá prazer a ninguém, irmãos. A fome não dá prazer a ninguém. A fome, quem tem fome tem pressa, né? Já dizia um sociólogo aí alguns anos atrás. E é verdade. A falta de alimento, o organismo precisa, o metabolismo, todo o corpo da pessoa trabalha, né, em função das vitaminas, em função da energia que recebe através dos alimentos. E quando nós não comemos, quando o nosso corpo não recebe nenhum tipo de energia, ele vai definhar. Então a pessoa que está com fome, ela quer comer imediatamente. Agora, o apóstolo Paulo, antes de falar em Paulo, Esaú, ele deixou que a fome que ele estava sentindo fosse mais urgente do que a primogenitura, do que a bênção que passaria do seu pai para ele. Eu poderia fazer uma analogia agora sim com o apóstolo Paulo, que lá em Romanos 8, né, em um daqueles textos brilhantes de Paulo, ele falou que, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como nós cantamos, mas depois ele vai falando, sabe, uma série de coisas ali interessantíssimas, irmãos, brilhantes também, que ele fala que nada poderá nos separar de quê, irmãos? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então ele era brilhante na retórica dele,
sabe, na redação dele, na maneira dele escrever, na maneira dele expor seus comentários. Eu sou um grande admirador, né, do apóstolo Paulo, acho que todos nós somos. Claro que talvez o mais brilhante texto de Paulo, segundo a minha concepção, é 1 Coríntios 13, né, quando ele fala sobre o amor. Mas nesse texto de Romanos, ele fala que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então ele começa a enumerar. Ele fala de perigo, ele fala de principados, ele fala de espada, ele fala de nudez. O que mais ele fala? Ele fala de perseguição, ele fala de vida, ele fala de morte. Ele fala de coisas do presente, ele fala de coisas do porvir, e ele fala também de fome. Nem a fome, irmãos, por mais urgente que seja, ela pode ser... E eu estou falando agora de fome literalmente, né? Como foi no caso de Esaú. Nem a fome, nem uma necessidade urgente, nem algo que o nosso corpo necessita muito, senão ele pode definhar e morrer, pode ter tanto valor na nossa vida, quanto a nossa vida com Deus, irmãos. Porque Paulo fala, né, agora sim, no finalzinho desse texto, porque eu estou bem certo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele começa a enumerar, e ele então fala com muita propriedade ali, que nada disso, irmãos, tem poder suficiente para nos fazer abrir mão da nossa vida com Deus. Da nossa vida com Deus. Amém, meu irmão? Amém. Então, quando essa linha filosófica fala na busca do prazer, engraçado que comer, né? Todos nós gostamos de comer, né, irmãos? Eu acredito que você já esteja até com fome, né? Tem alguém com fome aqui, irmãos? Isso, maravilha. Né? Pastor falando já quase 9 horas sobre comida, não é mole não. Isso me faz lembrar a nossa igreja lá de Santa Cruz, como era lá na rua Senador Camará. E é interessante a igreja, onde nós começamos lá em Santa Cruz. Não tinha salinha, né? Então a irmã se converteu do lado, então ela emprestou a casa dela, a irmã Irene, a gente reunia as crianças desciam da escada, ia lá para a casa da irmã Irene, e lá elas ficavam aprendendo a palavra de Deus. E dentro lá do salão, tinha uma cozinha, né, uma salazinha, e tinha uma cortina, e atrás da cortina era onde tinha o fogão, a cantina, né? E tinha uma irmã lá na nossa igreja, chamada irmã Marlene, irmãos, que nos abençoou muito. Ela trabalhava na vida secular dela, fazendo algodão doce e também pipoca, numa época que a pipoca era feita com bacon, aquela pipoca toda incrementada. E ela, quase todo domingo, ela fazia pipoca. Não me lembro se era para as crianças ou se era para vender na cantina, não sei. Eu sei que ela fazia pipoca. E na hora que a pregação estava mais quente, na hora que eu ia começar a fazer o apelo, irmãos, saía lá de trás daquelas cortinas, aquele cheiro de pipoca com bacon. Irmãos, sabe aquela hora da fome? A gente ficava meio incomodado, irmãos. Irmã Marlene, até domingo passado, eles não estão conosco, né? Mais, eles se mudaram. O filho deles esteve lá nos visitando domingo passado, e eu dei um abraço nele. A fome é algo urgente. Quem tem fome tem pressa. Mas Paulo fala que nem a fome é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem aquilo que nós julgamos ser mais urgente para a nossa vida, para o nosso corpo, né, irmãos, para as nossas finanças, mas se for colocado de encontro e nós tivermos que escolher, nós temos que preferir Cristo, porque Cristo sim é inegociável, deve ser inegociável. As pessoas estão buscando prazer, são os hedonistas. As pessoas estão buscando as suas próprias verdades, são aqueles relativistas. Existe aquele sistema em que ensina que o certo é aquilo que é agradável, né? Porém, irmãos, quando nos voltamos para o Evangelho de Cristo, nós percebemos que existem valores que transcendem ao tempo. Não importa, né? O tempo, não importa a geração, são coisas inegociáveis. Eu creio que todos nós estamos constantemente sendo assediados para abrirmos mão, como Esaú, de coisas importantes.
Cada um tem a sua história, cada um tem o seu relacionamento, cada um tem o seu ambiente de trabalho. E quantas vezes propostas nos são feitas, propostas maravilhosas, irmãos, né? Coisas boas que vão abençoar, entre aspas, né, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Aí é hora de nós colocarmos no crivo da palavra de Deus. Vamos aceitar e vamos levar algumas vantagens, mas vamos desagradar a Deus, ou vamos nos manter fiéis ao Senhor, não abrindo mão da nossa vida com Deus. E já chegando ao final desta palavra, eu quero falar sobre aquilo que realmente nós não podemos abrir mão, que é a nossa fé. Você veja o exemplo dos 3 amigos de Daniel, quando foram, vamos dizer assim, obrigados a se prostrarem diante daquela imagem que Nabucodonosor mandou fazer. Eles não se prostraram e eles foram chamados, deram mais uma chance a eles e eles falaram assim, olha, fiquem sabendo que se o nosso Deus a quem nós servimos, Ele quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos abrir mão da nossa fé. Vamos morrer. Vamos morrer, irmãos. E o que aconteceu? Acenderam mais forte, 7 vezes mais a fornalha, e eles foram lançados, mas não pereceram. Pastor, mas e se eles perecessem? Se eles perecessem, irmãos, se eles morressem queimados, eles morreriam como heróis da fé, eles morreriam como mártires, né, naquele tempo. A história deles não seria diminuída em nada, porque eles demonstraram fé. Aprove a Deus, dá o livramento. Assim como aprove a Deus, dá o livramento ao próprio Daniel também na cova dos leões. Assim como aprove a Deus, irmãos, fazer com Jó, que não abriu mão da sua fé. Assim como aprove a Deus também fazer com Paulo e Silas, né? Eu preguei dentro da minha mensagem hoje de manhã em Santa Cruz, que nós devemos louvar a Deus em todo o tempo. Paulo e Silas, eles libertaram uma jovem, aquela jovem endemoniada, estava dando lucro aos seus senhores, houve um alvoroço ali naquela praça, levaram ele para a cadeia, bateram nele, eles estavam sangrando, eles estavam ali, maltratados, eles estavam sendo perseguidos por sua fé, e meia-noite, irmãos, eles ali ensanguentados, doendo no corpo mesmo, irmãos, eles estavam simplesmente cantando, louvando e adorando a Deus. Irmãos, eu até falei de manhã lá na igreja. Vamos supor que Paulo e Silas vivessem nos tempos de hoje. E que Paulo fosse um youtuber aí, né? Com muitos seguidores. Eu acho que lá na prisão, todo ensanguentado, corpo ensanguentado, cabelo despenteado. Não sei cabelo, que dizem que Paulo não tinha tanto cabelo, né? Mas vamos supor, eu acho que Paulo ia pegar um celular, ia fazer uma selfie, ele e Silas, né? Iam colocar nas redes sociais, tá vendo o que fizeram com a gente? Nós somos fiéis a Deus e esses incircuncisos estão aí nos maltratando, perseguindo. Nós vamos requerer os nossos direitos, não podiam fazer conosco, isso é uma perseguição religiosa. E botavam lá nas redes sociais, né? E iam ganhar certamente muitos seguidores, mas muitos perseguidores. Sabe o que Paulo e Silas eles fizeram, irmãos? À meia-noite, o sangue escorrendo, aquele sofrimento todo, eles estavam cantando, louvando e adorando a Deus. Eles não abriram a mão da fé. Houve um terremoto, as portas se abriram, eles foram salvos, a história continua, né? Os irmãos sabem, eles foram atendidos e receberam todos os cuidados ali do carcereiro, que também foi salvo junto com a sua família, e foram batizados e Deus operou um grande milagre. Um grande milagre. Já em Atos dos Apóstolos, Pedro, por causa da pregação do Evangelho, também foi preso. Soltaram ele e falaram assim, olha, vocês estão soltos, mas não me venham com esse negócio de falar de Jesus não, hein? Vocês já estão passando dos limites. Senão vocês vão voltar para a cadeia. Vai, sai. Aí Pedro falou assim, sabe o que, irmãos? Olha, é muito mais importante obedecer a Deus do que aos homens, porque nós não podemos falar de Jesus, né? Que nos salvou, que nos transformou. Pedro, ele teve a sua fé provada ao extremo,
mas não abriu mão. Os irmãos sabem que antes da crucificação, um pouquinho antes, Pedro abriu mão. Pedro vacilou. Pedro claudicou. Pedro, ele tropeçou. Ele negou 3 vezes que conhecia Jesus. Mas depois que ele foi visitado pelo Espírito Santo, dia de Pentecostes, depois que ele foi chamado por Cristo, e Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, a vida de Pedro mudou completamente, irmãos. E ele foi capaz de não abrir mão da sua fé, mesmo que isso lhe custasse a vida, como custou de verdade. E ele foi morto, crucificado, de cabeça para baixo. Diz a história, a tradição, que ele não se achou digno de ter a mesma morte do seu mestre. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. A fé que nós recebemos do próprio Deus precisa ocupar um lugar de destaque na nossa vida, irmãos. Podemos sofrer, mas jamais devemos negociar a fé em Deus. Hebreus 11 fala muita coisa de homens e mulheres que foram abençoados pela fé, né? A Hebreus fala, e nós, irmãos, às vezes deixamos a fé de lado porque o milagre ainda não chegou. O milagre não veio da maneira que nós gostaríamos, na hora que nós gostaríamos, aí nós abrimos mão da nossa fé. Abrimos mão da nossa fé porque a porta de emprego está demorando, não se abriu ainda, ou porque a porta se fechou, abrimos mão da fé. Então nós olhamos para esses homens que diante até da iminência da morte, mantiveram a sua fé. Abrimos mão da fé, irmãos, com muita facilidade quando vem a crise na família, vem a crise financeira, ou quando a enfermidade insiste em não ir embora naquele momento. Portanto, a fé em Deus é um dos valores que jamais nós podemos negociar. Você pode dizer amém, meu irmão? Não negocie a sua fé em Deus. Não abra mão da sua fé em Deus. Porque no final de tudo, e agora eu cito mais uma vez Paulo, no final de tudo, Paulo em 1 Coríntios 13, o que vai importar, Paulo fala que existem 3 coisas que vão permanecer até o fim. Quem sabe? Quem poderia me dizer? A fé, a esperança e o amor. É claro que em todo o texto ele vem exaltando e elevando o amor a um outro patamar. O amor é o dom supremo, mas a hora que ele coloca a fé entre essas 3 coisas. E a esperança, né? Então, no final das contas, o que vai importar realmente é a fé, irmãos. Não é o dinheiro, não é a beleza, não é o carro, não é emprego, não são os bens materiais. O que aquele jovem rico não entendeu. Jesus não queria os seus bens. Jesus não queria que ele doasse os seus bens para a causa dele, de Jesus. Jesus sabia que aquele jovem rico, ele tinha o seu coração no dinheiro. E quando Jesus requereu dele que ele desse aos pobres, porque ele não podia ter 2 senhores, a Bíblia fala que ninguém pode amar a 2 senhores. Ele então, diz a Bíblia, que ele saiu triste, não se falou mais naquele jovem. Ele abriu mão da fé e preferiu ficar com a sua riqueza. Então, entre as 3 coisas que vão permanecer, que você se mantenha fiel a Deus, não abra mão da sua fé. Fé, irmãos, sempre fé, no choro ou na alegria, na saúde ou na doença, com dinheiro ou sem um tostão sequer, quando o sol está, bem forte, ou quando está chovendo, quando você está muito animado, ou quando você está meio desanimado, quando você está triste, ou quando você está alegre, quando Deus responde a nossa oração na hora, que maravilha, ou quando Deus não responde a nossa oração na hora, ou quando Ele responde com um não, ou quando Ele responde com espere, e o que traz mais agonia, quando Ele não diz nada, Mas até quando Ele não diz nada, é uma resposta de Deus, irmãos, amém? E se Ele não diz nada, nós não devemos tomar a nossa decisão sem a direção de Deus. Quando Deus não responde a nossa oração, talvez seja o momento mais sublime de nós mantermos a nossa fé nele. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Receba esta palavra em nome de Jesus. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Pode dar um aplauso para o Senhor. Amém. Com seus olhos fechados agora, meu irmão. Oh, aleluia. Esaú comeu
se levantou e saiu, e assim abriu mão do seu direito de primogenitura, porque ele tinha uma fraqueza, uma fragilidade, uma necessidade, e ele não quis esperar até chegar em casa. A minha palavra para você nesta noite, que está sendo pressionado, está sendo colocado de encontro à parede para abrir mão da sua fé, porque você tem uma necessidade, e apenas usar a fé é algo tão subjetivo, você não sabe o que pode acontecer, e às vezes precipitadamente nós abrimos mão de coisas importantes, porque, sabe, nós precisamos, você não precisa de nada mais além da presença de Deus, da fé em Deus, da unção de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos os dias nós somos levados a abrir mão da fé. Quem sabe lá no seu trabalho você tem sido muito perseguido. Quem sabe pessoas têm olhado para você com olhares diferentes. Quem sabe a mesma proposta que Satanás fez a Eva lá no jardim, dizendo que se ela comesse daquele fruto, os olhos dela se abririam, e de Adão também, e eles seriam tão inteligentes como Deus. E Eva abriu mão, irmãos. Adão abriu mão daquilo que era mais importante, que era a comunhão com Deus. Porque aquele fruto, aquela árvore era agradável aos olhos, era desejável. Era agradável, era desejável. Assim como aquele cozinhado, né, aquele ensopado que Jacó estava cozinhando ali, aquele cheiro agradável, né, mexeu com, sabe, a fome, mexeu com o paladar, com o olfato de Esaú. E ele não esperou até chegar em casa. A minha palavra para todos nós, irmãos, é que nós esperemos o momento certo, resistamos a todas as tentações, mas jamais venhamos a abrir mão da nossa fé em Deus, porque isso significa queda espiritual, significa afastamento da presença de Deus. Receba esta palavra, receba o toque do Espírito Santo e seja abençoado pelo Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Você pode dar mais um aplauso para o Senhor. Pastor Evandro, muito obrigado aí. Se você está com fome, aguarde só um pouquinho mais, tá? Certamente tem uma cantina aí maravilhosa. Não sei nem se tem bolo, né, Evandro? Se não tiver bolo, tem café pelo menos, né? Tem alguma coisa na cantina, né? Deus te abençoe. Amém, queridos. Estava ali pensando quantas coisas na caminhada da vida e na caminhada da fé a gente vende. São coisas que são preciosas e que lá na frente a gente acaba vendo o que nós vendemos foi muito precioso. Há muitos que já venderam sua vida de santidade, a sua esperança, a sua fé, o seu amor mais dedicado, o seu ministério, já venderam por alguma proposta indecente do inferno. Que Deus possa recuperar valores perdidos, porque se Ele não der de volta, não adianta nada. Nós precisamos resgatar valores perdidos, manter a nossa dignidade, a nossa fé em dia, até que Jesus volte, ou até que a gente então se encontre com Ele no meio do caminho. Paciência, até aqui nos ajudou o Senhor. Não abra mão de valores inegociáveis, aquelas a quem Deus diz que é importante, creia que é. Deus te ama. Deus nos ama.
Cristo é um valor inegociável. A fé nele é um valor inegociável. A esperança nele é um valor inegociável. Não abra mão disso, desses valores que talvez você não pegue, mas são extremamente importantes, que tem que estar aqui dentro de mim e de você. Grandes recados recebemos da parte de Deus nesse mês de festa, de comemoração dos 32 anos. Que Deus continue falando aos nossos corações e nos abençoando. Vamos encerrar com louvor? Diga, eu não quero perder a gratificação de sempre ter nos lábios. Levante a mão, um louvor a Deus. Graças dou. Vamos terminar com esses. Graças dou. E agradecido muito por ter nos abençoado. Quem foi abençoado esse mês em muitas coisas que Deus falou do coração. Nossos amados visitantes, voltem sempre. Não importa, aqui a gente não tem. Todo dia é festa, todo dia é comemoração, porque Cristo vive. Vamos lá? Senhor, graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou. Obrigado, Senhor, por cada dia de louvor aqui. Louve-te ao Senhor, diga graças dou, sempre a ti graças dou, sempre a ti eu graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Valores inegociáveis que ainda estão na nossa posse. Mantenha ela em Cristo. Cristo, o nosso bom tesouro. Graças dou. Quero ouvir. Graças dou. Senhor,
graças dou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quero agradecer aqui a todos que cooperaram com esse evento, desde o começo do mês até agora. Todos os meus diáconos, cooperadores, esposas, que também me deram aquele suporte para que tantos cultos fossem feitos com excelência. Muito obrigado, Ministério de Louvor, pela dedicação. E desculpa aí, porque eu não cantei direito, mas tudo bem. Obrigado aí, meus músicos, por tudo, a equipe lá de cima da mídia. Muito obrigado, pastores amados que vieram aqui, suas esposas, seus filhos, seus netos, todos. Muito obrigado a você que também participou efetivamente entre nós. Outros aniversários virão e graças daremos ao Senhor. Amém? Vamos encerrar? Diga, tá nada, tá com fome. O pastor fica mexendo com a gente com uma fome, né? Quem gosta de bacon aí, diga amém. Você vai passar mal, irmão. Cuidado. Oremos. Pai amado, Pai querido, te damos ações de graças, com louvor, com gratidão, com júbilo. Entramos na tua casa e com ações de graças partiremos para a nossa vida. Viver a nossa vida essa semana, meu Senhor, acompanhado do Espírito Santo. Guardado e protegido pelos teus santos anjos, fortalecidos no caráter, depois da tua palavra lida, explanada, os valores inegociáveis que guardamos no nosso coração e que não são vendidos a troco de nada. Sabemos, meu Pai, que o maior valor é o tesouro escondido que o Senhor é. Vendemos tudo para ganhar esse campo. Obrigado, Pai, pelo bom tesouro da fé, pelo bom tesouro da esperança e do amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos comunicou verdades esse mês todo e nos falou ao coração. Guardamos tudo no coração para não pecar contra Ti. Para que tenhamos anos e anos em que o Senhor conceda, que o Senhor valide cada abertura de culto, cada atividade, seja das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos anciãos, dos homens, das mulheres, todas as atividades de coral, meu Senhor, todas as evangelizações. Obrigado pelo pastor Átila, pela Bianca, que hoje estão lá em Campo Grande. Se eu posso abençoá-los também, pastor Fábio, a esposa dele, a Lúcia, todos que contribuíram, tanto anteriormente quanto hoje, nesse avanço da obra nesse lugar. Que paciência possa continuar reescrevendo uma linda história perante os teus olhos e ser aprovada por Ti, como foi falado diversas vezes aqui. Que o Senhor confirme a obra de nossas mãos e nos dê anos e anos de oportunidade de pregar o Evangelho a todos que aqui vierem. Que a Tua glória seja vista em nada mais, não a glória humana, não se destacando a denominação em si, mas a Tua vontade, a Tua palavra, o Teu Espírito. O Senhor seja maior do que tudo, seja adorado, glorificado e exaltado. Muito obrigado. Fecha o domingo conosco, dá um bom retorno para casa, uma semana feliz. Dá-nos, Senhor, boas e preciosas notícias esse mês. Que o mês de junho seja um mês de vitória, de realização, um mês de alegria no Espírito Santo, um mês de renovação. Dá-nos, Senhor, uma semana a outra. Muito obrigado por tudo. Encerramos as atividades de celebração com louvor ao Teu nome. Continua com Teus filhos e Tuas filhas, no seu trabalho, na sua escola, nos seus afazeres domésticos. Muito obrigado. Nós Te damos ações de graças em nome de Jesus.
e que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Quem recebe isso, diga amém, amém e amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, quarta-feira, culto de ensino e avivamento, Malaquias. Dá uma olhada no livro, são poucos capítulos. Vale a pena, você vai aprender muito. Deus te abençoe rica e abundantemente. Volte sempre lá em cima, desça com cuidado e que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Vem aqui dar um abraço no pastor Jorge, se quiser. Hoje ele está aqui mais tranquilo. A Nete. Deus te abençoe. Vão em paz.